Oi pessoal, tudo bem por aí? Programas para o último fim de semana de verão? Vai dar para aproveitar ainda? Olha, até que dá para aproveitar, mas aí com um pouquinho de atenção a algumas ressalvas. Por quê? Você vai observar agora no mapa da Tempo.com, Meteorred, que a gente tem a formação dessa frente fria nas primeiras horas da sexta-feira. Para você que não acompanhou o último boletim aqui no Mando News, foram duas áreas de baixa pressão, uma no sudeste e uma no sul, que deram início a uma nova frente fria na costa do sudeste, e isso impulsiona muita umidade, inclusive para o nosso sul de Minas. Outra influência dessa frente fria é que ela dá uma puxada naquela umidade vinda do norte do país, ela volta a fazer aquele corredor onde o destino, claro, é o sudeste, e a gente tem registro de chuva em alguns pontos que pode ser volumosa e levar a alguns prejuízos. Mas falando desse sábado especificamente, a chuva pode acontecer entre o finalzinho da manhã, início de tarde e se estender inclusive até a noite, primeiras horas aí do sábado. No domingo a situação muda um pouco, a gente tem chuva também em pontos isolados, mas aí essa chuva deve cessar à noite, que o tempo deve secar um pouco mais. É importante aproveitar essa época de chuva ainda, porque estamos nos últimos dias de verão. A partir do momento que a gente entrar no outono, a tendência de estiagem é maior, então a gente tem aquelas dificuldades respiratórias por conta do ar seco e afins. O que você está acompanhando agora é o mapa de domingo à noite, onde a gente está observando a frente fria se afastando cada vez mais para alto mar, mas a formação do corredor de umidade segue garantida já nas primeiras horas de segunda-feira, onde a gente pode observar uma chuva acontecendo de maneira intermitente, mas em pontos isolados ela pode ser de moderada a forte intensidade. Esmiuçando um pouco o sábado no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos esse verde um pouco mais escuro no nosso mapa, simbolizando uma chuva que também pode vir acompanhada com queda de raios. Então, áreas aqui que fazem divisa com Minas Gerais, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e um pedacinho do Espírito Santo, tem essa tendência nesse tom de verde um pouco mais escuro. É uma chuva, gente, que pode acumular até 20 milímetros, então ela pode ir intercalando ao longo do dia, mas também pode se acumular em um curto período de tempo e a gente pode ter inclusive prejuízos. Nas demais áreas, no caso aqui desse verde um pouco mais claro, a gente tem chuva acontecendo também em pontos isolados, até 10 milímetros, e no verdinho mais claro, que pega até o noroeste de Minas, que já faz tempo que não tem chuva, a gente tem alguns pontos isolados com pancadas que não chegam a 5 milímetros. Passando agora para o nosso alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, a partir dessa sexta-feira, 14 de março, até as 10 horas da manhã desse dia 15 de março, sábado, nós ficamos em atenção em todas as áreas demarcadas em amarelo, justamente porque essa chuva é inesperada, ela pode se comportar de uma forma diferente em alguns pontos, e os acumulados podem ser bem expressivos, chegando a 50 milímetros e também acompanhados de rajadas de vento de até 60 km por hora. A gente tem observado esse comportamento da chuva em algumas áreas aqui do estado de Minas Gerais, então não é descartado justamente toda essa área mais extensa em que algumas cidades podem se comportar dessa forma. Esmiuçando domingo, a gente tem uma diminuição clara da chuva, mas também um espalhamento dela, já que no verde, no tom um pouco mais escuro, a gente tem essa chuva que já não tem tanta rajada de vento e queda de raios, mas ainda assim acumula aí cerca de 10, 15 milímetros em algumas áreas. E a gente já tem um verdinho um pouco mais claro, levando uma chuva um pouco mais consistente para áreas como o noroeste de Minas que eu citei, a capital mineira e também um pedacinho do Triângulo. Falando agora das temperaturas, Pouso Alegre deve ficar aí entre 29 e 28 graus no fim de semana. No sábado chove mais do que no domingo, inclusive, como eu disse, a chuva acontece durante todo o dia no sabadão. Então, entre 19 e 29 graus, teremos alguns períodos de sol, mas ainda assim o predomínio é de maior nebulosidade. No domingo a chuva diminui um pouco, de 12 milímetros cai para 6,6 e aí a gente tem uma diminuição de 1 grau na temperatura máxima durante a tarde. Agora atenção para quem for para Bueno Brandão, Delfim Moreira, moradores, fiquem atentos justamente nas cabeceiras aí de cachoeiras, rios, porque a gente tem esse perigo de chuva acontecendo em pontos isolados que pode levar um pouquinho de risco para quem vai curtir essas áreas, tá? Bueno vai registrar aí 28 graus nos 2 dias. Chuva não tão expressiva, 6 milímetros tanto no sábado quanto no domingo, mas ainda assim a gente pode ter alguns prejuízos nesse sentido, principalmente das pessoas que vão nas cachoeiras e corre esse risco aí, né, gente, de chover numa cabeceira e a gente ter aquela cabeceira d'água, cabeça d'água caindo aí em alguns pontos isolados.
Delfim Moreira, gente, tem temperaturas bem amenas e chove bem nos 2 dias, tá? 15 milímetros esperados no sábado, assim como no domingo. Já que no sábado chove bastante, no domingo a temperatura cai. Então 26 graus de máxima no sábado, 24 no domingo. São os últimos dias de verão. Delfim Moreira já está começando a observar os primeiros dias de outono. É importante aproveitar essa chuvinha por causa da qualidade do ar, porque daqui a pouco, gente, vai entrar o outono e aí vai ser só aqueles alertas de tempo seco por aqui.